Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 5 de maio. Hoje é sexta-feira, estamos na quarta semana da Páscoa. A Páscoa é este tempo oportuno, onde o ressuscitado, com seu infinito amor, vem ao nosso encontro para reviver a fé em nossos corações. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, olha que palavra mais preciosa que nós ouvimos no dia de hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo está em diálogo com seus discípulos, ou seja, com cada um de nós hoje, no hoje da nossa história. O Senhor está nos falando isso agora. Por isso, escute, seja atento ao que o Senhor está lhe falando. E o que diz o Senhor? Não se perturbe o vosso coração. Diante de uma sociedade, de um mundo tão corrido, com tantas ocupações, tantos conflitos, realidades que nos deixam incomodados, ouvir isso do Senhor é forte. Não se perturbe o vosso coração. Aí nós poderíamos até nos perguntar: mas Jesus, como isso é possível? Como não vou me perturbar, ter o coração inquieto? Ele nos ensina como. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Então a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a fé nos permite ter uma confiança inabalável. Uma confiança que não estremece, que não esmorece diante das dificuldades. Quem nunca se perguntou, quando se depara muitas vezes com uma outra família, com pessoas simples que às vezes não têm instrução, e diante de uma profunda dor, seja porque perdeu um ente querido, seja porque talvez acabou estando numa situação completamente difícil, mas mesmo em meio à dificuldade, a pessoa nos dá uma lição de confiança, de mesmo ferido, coração de dor, de uma paz e serenidade que nós não podemos de forma alguma dizer que é desse mundo. E como isso é possível? Pelo dom da fé. Pelo dom da fé. Ter fé em Deus, ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, Jesus nos fala e nos dá a garantia
de que na casa de seu Pai, nosso Deus, há muitas moradas. E ele continua: se assim não fosse, eu vos teria dito. Então há diversas moradas no céu. Uma somente reservada para nós. E ele diz: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Olha que palavra mais bonita. O Senhor quer estar conosco. O Senhor faz questão de estar conosco. Se fôssemos pontuar pela nossa dignidade, nós não temos nenhuma. Mas Ele quer estar conosco. Ele faz questão de estar conosco. Jesus faz questão de estar conosco. E Ele continua: e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé se faz aqui, nós somos aqui Tomé também na mesma fala. Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus então nos afirma: eu sou o caminho. Então Jesus é o caminho. É por Ele que vamos a Deus. É por Ele que chegamos ao Deus da vida, ao Deus que tanto nos ama. Jesus é o caminho. Possamos trilhar por este caminho, possamos adentrar este caminho que é o próprio Senhor. Logo em seguida, o próprio Senhor nos diz: eu sou a verdade. Jesus é a verdade perene, a verdade sem ocaso, a verdade que traz vida, salvação, que nos elege, que nos dá dignidade. A verdade, amados irmãos e irmãs, que traz salvação. No mundo marcado por inúmeras mentiras, no mundo marcado pelas mentiras do pai da mentira, o divisor, o inimigo de Deus, Jesus se revelar a verdade encarnada e perene é para nós motivo de extrema alegria. Por fim, Jesus diz: eu sou a vida. Ele é a vida com V maiúsculo, a vida que nos sustenta na vida, a vida que nos ampara, a vida que nos fortalece. Jesus, sendo Deus, é o vivente por excelência. É dele que temos a graça de sustentar o nosso respirar, a nossa vida, estarmos aqui em pé. Então, possamos, amados irmãos e irmãs, ter essa convicção e certeza, possamos adentrar o caminho que é o próprio Cristo, beber da verdade perene que é Ele mesmo, e assim contemplar a vida, a salvação. E conclui-se dizendo: ninguém vai ao Pai senão por mim. É por Cristo, por meio de Jesus, que temos a graça de ir ao Pai, de chamar Deus de Pai, pois Jesus nos ensinou a chamá-lo como nosso Pai. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que possamos constantemente, no amor ao Senhor, trilhar o caminho que nos leva à vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.